Em todas as coisas reais, o yin yang se encaixa. Justamente porque as coisas não são absolutas. Todas as coisas que existem são relativas. Nesse sentido, você tem razão. É relativização, só que é uma relativização real. Não é uma relativização do cara que está na universidade falando que mal não existe, que você pode trocar de sexo, que você pode cometer uma maldade e tá tudo bem, porque tudo é relativo. Não é esse tipo de relativização. É a relativização que existe dentro da realidade, que é outro ponto que o professor Olavo falava, não com muita frequência, mas ele já falou algumas vezes, de que a realidade ela é relativa. Ela é relativa em dois aspectos. Primeiro porque ela é vivenciada por um sujeito que aprende a experiência dentro da realidade. Então, por exemplo, esta aula, ela é concreta enquanto aula, mas ela é relativa na apreensão de cada um de vocês. Uns entendem mais, outros entendem menos. Uns vão fazer correlações com a experiência da vida, outros vão fazer correlações com a outra coisa. Então, isso que está acontecendo é concreto e relativo ao mesmo tempo. É nesse sentido de que as coisas não são absolutas que o Yin Yang representa algo que está presente na realidade. Conseguiu entender? Mas não é relativização no sentido moderno. É relativização no sentido ontológico. Esse é outro ponto da filosofia do professor Olavo pouco debatido. Porque a gente toma relativismo como relativismo cultural, filosófico, que a gente aprende na universidade, aprende na escola, você está lá, aí o professor começa a falar sobre ideologia de gênero, sobre isso e sobre aquilo, e nada parece absoluto. Tudo parece extremamente relativo. Só que o professor Olavo, ele não é relativista no sentido moderno, mas ele é relativista no sentido ontológico. Não existe apreensão absoluta de nada na experiência concreta e de nenhum ente na experiência concreta, porque tudo só pode ser experimentado relativamente. Tem uma aula que o professor Olavo ainda extrapola isso, que ele vai falar Deus é relativista, porque ele colocou a gente no mundo em que tudo é relativo. Entendeu? Então, nesse sentido de que você só pode aprender a realidade relativamente, você não tem como escapar do relativismo. Só que isso é um relativismo ontológico. Ele não chega a usar essa expressão ontológica, eu inventei agora, para simbolizar a coisa, para representar a coisa. Mas é um relativismo ontológico. Porque você nunca vai aprender o ser absolutamente. O cérebro funciona. E aí o Yin Yang representa isso. A gente toma a nossa vida como se ela fosse, a nossa vida no tempo histórico, como se ela fosse aquilo que é absoluto e não aquilo que é relativo. A sua vida no tempo histórico, ela é totalmente relativa, ela depende de um monte de coisa, ela depende de um monte de correlações. Tem coisas que você não tem como calcular, prever, operar. Então, tudo que está no tempo histórico é relativo. Por exemplo, para vocês chegarem aqui hoje, o tempo, o clima poderia ter chovido, o trânsito poderia ter tido um acidente, o seu Uber poderia ter atrasado, quebrado, o seu carro poderia ter quebrado, você poderia estar na porta do Veraz e alguém te ligasse falando que o seu filho está passando mal, ou qualquer coisa do tipo, e você tem que sair de casa. Ou seja, essa simples operação que compõe a sua história pessoal, de você tomar uma decisão e seguir a partir dessa decisão, e vivendo e se compondo, formando uma biografia dentro dessa decisão, ela está totalmente relativa a um mundo que é inabarcável. E que você não tem nem... Se você fosse operar enquanto presença todas as coisas que são necessárias acontecer para que você estivesse aqui, que o professor Olavo chamava de acidentes metafisicamente necessários, que depois eu explico o que é isso. Se você fosse operar ou pensar em tudo isso, você não conseguiria realizar nenhuma ação, mas de certa maneira todas essas coisas estão presentes e você intui todas essas coisas em cada ação que você toma. O problema é, dentro da história pessoal, enquanto você está vivendo a sua vida e fazendo as suas coisas,
Você toma a história pessoal em sentido absoluto e você acha que é nisso que você está vivendo. Todos nós estamos pensando nesse exato momento que nós estamos vivendo nessa história pessoal e apenas nessa história pessoal dentro do tempo. Todas as coisas elas precisam ser vistas à luz da eternidade e não à luz do tempo, porque é na eternidade que as coisas se desenrolam em absoluto, enquanto aqui as coisas se desenrolam apenas relativamente. É mais uma vez aparecendo o relativismo do professor Olavo. Eu acho que se eu falasse que o professor Olavo é relativista na internet, 0,001% do público entenderia, mas eu imagino que vocês já entenderam, que não tem como você escapar desse relativismo ontológico. Então, o professor Olavo é corretamente relativista, como você pode ser corretamente materialista e corretamente qualquer coisa, porque esses conceitos, eles não são definições fechadas.